quando o Chico Xavier recebeu o Nosso Lar, principalmente o Nosso Lar, houve esse movimento que eu me referi, mas um movimento muito mais agressivo do que a gente vê hoje. Hoje há essa discussão, essa diferença de ideias, que até enriquece o debate entre os espíritas. Eu não vejo como negativo, não. Pelo menos, em grande parte dos nossos arraiais, nós vemos uma discussão com respeito às pessoas. Há, claro, ainda determinada fatia de discussão no movimento espírita que apela, às vezes, para a agressividade e para a intolerância, para uma espécie de radicalismo e fundamentalismo. Mas, via de regra, a gente não vê isso dentro do movimento espírita. Na época de Chico, quando o Nosso Lar veio a público, Chico foi muito criticado. Ele, inclusive, relatou um pouco do que ele viveu no livro Lições de Sabedoria, que é uma coletânea de entrevistas que ele deu para Marlene Severino Nobre, que era muito amiga dele, e que era coletânea da Folha Espírita de São Paulo, e que mais tarde reuniu nesse livro essa coletânea de entrevistas. E ele disse que foi muito criticado, principalmente por parte do movimento espírita de São Paulo, que alguns indivíduos que eram muito intelectuais acabaram por criticá-lo e persegui-lo. Houve difamação, houve calúnias, inclusive, em relação a ele, né? Pessoas chegavam na tribuna espírita para falar que ele estava delirando, que ele estava alucinando, né? Que aquilo tudo era da mente delirante dele, que aquilo não existia. Imagina cidade espiritual, imagina aeróbus. E começou a aludir. E falou tanto que Chico confessou que deprimiu. Que deprimiu de tal forma que quando André Luiz apareceu para escrever a segunda obra, Os Mensageiros, ele disse: não, meu irmão, eu me recuso. Você não sabe o que está acontecendo aí, eu estou recebendo pedrada por tudo que é lado, crítica por tudo que é jeito. Né? A princípio, a própria FEB olhou o Nosso Lar e a princípio não aceitou, né? Ele passou por uma revisão, uma análise, e disse: não, meu irmão, eu tenho o direito de recusar. Eu não duvido do benfeitor, mas de repente esse povo tem razão. Ele foi tão apedrejado que ele começou a dar razão ao povo. Esse povo tem razão. De repente isso tudo é coisa do meu inconsciente, da minha cabeça. Afinal, Nosso Lar fala de sopa fluídica que André Luiz e os espíritos absorvem. E eu adoro sopa, deve ser coisa do meu inconsciente, então. E começou isso é fenômeno de autossugestão minha. André Luiz disse assim: você vai atrapalhar minha obra assim. Eu estou pedindo permissão a Emmanuel para retirar você do corpo físico em emancipação e levá-lo a Nosso Lar para que você veja de conta própria, né, pessoalmente, como é Nosso Lar. E começou a aplicar passes magnéticos, retirou-o do corpo, e ele narrou que foi a Nosso Lar. E viu todos os 6 ministérios descritos na obra, a Câmara de Retificação, as regiões destinadas à reencarnação, onde espíritos saíram ali, candidatos ao mergulho na carne, registrou aeróbus, pegou carona no aeróbus e viajou pelo aeróbus, viu as paisagens com uma riqueza de detalhes e de cores, e ele descreveu algo impressionante que André Luiz vai descrever em outras obras. Ele vai dizer o seguinte, que às vezes o som que era tocado em Nosso Lar tinha cor, e as cores tinham som. Parêntese. Houve um autor que foi muito intelectual e ao mesmo tempo revolucionário na década de 60. A década de 60 foi muito rica no século XX, né? Movimento de contracultura, regimes totalitários na política, ditaduras em alguns países e os movimentos aí de música alternativa, de música de protesto, droga, rock and roll. E o intelectual Adolf Huxley, que escreveu uma obra chamada As Portas da Percepção. Huxley, ele ingeriu LSD, que estava na moda na época, os próprios Beatles ingeriram também. Ele ingeriu LSD e, sob o efeito dessa substância da mescalina, ele escreveu aquilo que ele vivenciava, que ele percebia no livro As Portas da Percepção. Hoje o LSD é proibido, mas na época havia uma liberação do LSD. E, ao escrever, Huxley dizia isso, que as cores tinham som e os sons tinham cores. 20 anos antes, André Luiz descreve isso na obra, na sua coletânea, falando das experiências do mundo espiritual. E Chico viu toda essa riqueza e passou pelos 6 ministérios. Quando chegou no último, o Ministério da União Divina, que liga a governadoria de Nosso Lar com planos mais elevados,
André Luiz vai dizer, aqui você não pode entrar. Ele diz, mas meu irmão, por quê? Porque aqui as leis da gravidade funcionam de maneira diferente. E se você entrar aqui, o seu perispírito pode se dissociar em relação ao corpo e você desencarnar. E Chico disse, é aí que eu vou mesmo. Não quero voltar não. Né? Quase que uma experiência quase morte. Ou seja, funcionava de maneira diferente as leis da gravidade, né, a ponto de poder operar a desencarnação. E ali ele estava vedado, né, porque era o local que ligava nosso lar a planos mais elevados. O que eu quero dizer com tudo isso é que o conhecimento dessas regiões, dessas dimensões, desses conglomerados, não é apenas para conhecimento teórico nosso, mas para a prática mediúnica. Por quê? Quem participa de sessão mediúnica sabe que há relatos dos espíritos com relação a aparelhos, com relação a objetos que os espíritos trazem, vestimentas específicas e também regiões. Quem é médio psicofônico vai entender o que eu vou dizer aqui. Ontem mesmo, em nossa mediúnica, uma das nossas companheiras que atua como médio psicofônica, ela entrou em transe, eu estava na condição do dialogador, e o espírito chegou, era um antigo religioso, estava ainda ligado a algumas paisagens de anos aí da Idade Média, e ele começou falando comigo mais ou menos assim. Você está vendo meu crucifixo aqui que eu estou segurando aqui? Meu crucifixo aqui no pescoço? Você não ouse falar comigo, eu estava observando o estudo de vocês, porque a nossa mediúnica tem um estudo pequeno antes, né, que antecede, para preparar psiquicamente. Eu estava observando e olhando o estudo de vocês. Vocês não têm... Você, falava para mim, você, como ninguém aqui, não tem condição de falar comigo de igual para igual. Abaixa o tom de voz e fale e se dirija a mim com a maior veneração. Porque eu sou servidor do Cristo. Aqueles religiosos equivocados da Idade Média, né? Ele disse assim, você está vendo minhas vestes? Você está vendo as minhas vestes? E com toda a pompa e circunstância, como era comum no passado, e no presente em alguns setores da religião, o apego à aparência, ao ouro que se traja e assim por diante. E ele falava, e ele dizia, vocês são cristãos sujos. Olha como vocês servem. A primeira vestimenta de vocês é horrível. E aí começou já a queimar cada um da mediúnica ali, né? Começou a criticar. Essas coisas que quem trabalha em mediúnica sabe que às vezes vem relato espíritos revoltados, etc. Estava preso a uma dimensão. No fundo, o espírito desse, ele sabe que ele está errado, mas ele não admite. É que nem a gente. Que às vezes a gente sabe que está numa linha que não é muito boa, mas continua. Né? Nós temos mecanismos de defesa psicológica, eles têm também. Então o diálogo tem que ser muito com perspicácia, né, para fazê-lo levar a cair em si. Mas o que eu quero aqui enfocar não é nem a doutrinação. Quero enfocar o seguinte, que a princípio ele descrevia o que ele estava vendo, que não era a sala da mediúnica. Ele descrevia a região de onde ele estava. Ele dizia, por exemplo, o local onde ele estava, descrevia um ambiente. E aí eu, de vez em quando, chamava atenção para ele. Meu amigo, você está falando comigo. Você está me vendo nesse ambiente? É uma forma de despertá-lo. Você está me vendo nessa região? Mas eu estou vendo você aqui. É uma forma... A gente tem que ter tato psicológico, né? Em alguns momentos o doutrinador diz assim, olhe para o corpo que você está usando para falar comigo. Você já observou? Olhe para baixo um pouquinho. Olha que você está falando comigo através de outra pessoa. Mas que loucura é essa? E aí Aí a gente às vezes aplica um passe, a gente está no mundo de ideoplastia, de construções fluídicas. Por isso é interessante conhecer essa teoria. Né? Mas é interessante que em determinado momento parece que ele despertou e disse, que negócio é esse? Que sala é essa? Espera aí. E a médium, depois dessa reunião, no momento da avaliação, a médium relatou isso. Flávio, durante o transe, isso é importante para os médios, durante o transe, eu não me via na sala mediúnica. Eu me via numa outra região, com toda a pompa, né, da instituição religiosa, e descreveu o quadro para mim. E eu, como médium, achava estranho. Então, os médios fiquem atentos para isso. Por quê? Como a gente pensa em imagem, aí o espírito se aproxima de mim aqui, ele está pensando, ou está na paisagem dele, e ao se aproximar do médium, o médium começa a ver aquela cena. Como se o próprio médium estivesse também na cena. Onde ele estava, né? Onde o espírito estava. Onde o espírito estava. O espírito, a princípio, não havia se dado conta que ele havia sido deslocado, que ele havia sido levado à reunião,
e estava em transe manifestado pelo médium. Porque ainda estava com aquela reminiscência, aquela atmosfera. É interessante. Por outro lado, há casos onde o espírito está retido em determinada região e o médium vai lá buscá-lo em desdobramento. Há também esses casos. Normalmente, quando o médium penetra, assessorado pelos benfeitores da mediúnica, dá um medo, porque o médium começa a sentir também as sensações da região, da psicosfera da região. Né? No caso da nossa mediúnica, por exemplo, tem uma médium que vivencia esses processos frequentemente. É interessante que eu vou conversando com ela. Ela diz, Flávio, eu estou aqui, eu não sei o que é isso, que é uma... Recentemente ela falou, é uma gruta. Eu disse, vai entrando na gruta, fique tranquilo, você vai conversando comigo. Por quê? É como se minha voz, ou a voz do doutrinador, fosse uma espécie de microfone, né? E o médium fosse o fio condutor. E aí, é interessante que no caso dela, ela disse assim, eu estou começando a ver. A entidade está aqui sofrida, disse, chegue perto dela. E aí ela foi chegando, foi abraçando a entidade e entrou em transe. Ora, a incorporação se deu à distância, porque perispiritualmente o médium também se deslocou do corpo. Talvez por uma impossibilidade do espírito ser levado à mediúnica, alguns casos específicos, foi e transmitiu a comunicação que chegava ao doutrinador. E o doutrinador doutrinava e chegava até o espírito à distância. Foi conversando. É como se o médium fosse uma espécie de fio elétrico, né, que ligasse. Mas às vezes eu me coloco também nos lugares. Uhum. Vou buscar. Esse espírito mesmo estava na lama. Uhum. Pegava assim com a mão para puxar ela. Perfeito. Para tirar da lama. Era escuridão. Isso. Então, assim, geralmente eu vou lá buscar, eu vou onde o espírito, acho que é o pensamento dele, né? Onde ele está. Onde ele está, aquela construção psíquica dele, né? Perfeito do nível de consciência dele, da situação do estado dele, né? Então, perfeito, né? Sempre tem em mente que quando a gente faz essas peregrinações, essas situações, a gente está assessorado pela equipe da mediúnica. Sempre tem em mente que a mediúnica não é organizada por nós totalmente. Né? A mediúnica, na verdade, os grandes organizadores não são os encarnados. Né? Então, essas viagens, às vezes, são antecipadas, são programadas por eles, pelos benfeitores. Né? Que, claro, vê se a gente tem condição de oferecer, né? Porque às vezes tem um dia que a gente não está bem. Né? Mas se a gente tem condição, então eles programam isso. Né? Tem espíritos que não têm condição de serem levados ali, então há esses casos. Vai sair do corpo, mas vai voltar. Existe, às vezes, muita insegurança do médium. Será que eu vou ficar preso lá? Vai voltar. Né? Essa nossa amiga, por exemplo, especificamente, teve um caso que a entidade agarrou ela e ela ficou, Flávio, estou desesperada. Ela não... Vai, não se preocupe. Né? Vai se conduzir também. Acalmar o médium. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, e no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso desse, né? Martins Peralva, na verdade, estuda o caso de Nos Domínios da Mediunidade sobre essa situação. É como se o médium fosse um amplificador, né, da mediúnica, né? Mas sempre tem em mente isso, né? Da mesma forma que os espíritos que se comunicam na mediúnica são espíritos já selecionados. Né? Eu certa vez vi isso de um benfeitor espiritual. O benfeitor espiritual disse assim, a gente seleciona as entidades que já têm condição de receber alguma ajuda. Porque tem umas que é perda de tempo. Como normalmente a finalidade da mediúnica é atender sofrimentos, por isso que eles são levados pelos benfeitores, né? Então eles são conduzidos, sobretudo para casos que os benfeitores não puderam levar. Né? Quando os benfeitores podem levar, eles evitam até por economia esse desgaste do médium, porque há um desgaste na emancipação, né? No fundo, minha gente, essa tarefa é muito admirável, é muito relevante. Por quê? Nós não estamos nos dando conta que a gente está também cooperando com a mudança do planeta. Né? Por quê? O planeta está como está, porque também tem esse lado invisível. E esse lado invisível de seres em ignorância e perturbação exerce uma pressão sobre os encarnados. Então, quando a gente está fazendo essa faxina psíquica, de mudança, de limpeza, a gente está aliviando a nossa própria vida no dia a dia, o nosso trânsito, a nossa vida no trabalho, nosso dia a dia. A psicosfera vai ficando menos pesada. Né? Aí alguém pergunta, e antes que o espiritismo surgisse, não havia ajuda? E havia. Os mentores espirituais programavam reuniões no além, sem precisar dos médiuns. Ou os médiuns eram levados em emancipação, em desdobramento. Mas é claro que, com a colaboração nossa, é algo a mais. Há mais colaboração ainda. Principalmente nesses casos onde o indivíduo está ainda impregnado de muita vibração do corpo animal, estão mais próximos do ser de carne do que do desencarnado.
Então esse choque anímico, como é comentado na literatura, é uma bênção. Divaldo, no Qualidade na Prática Mediúnica, costuma dizer que mesmo quando a doutrinação não é bem conduzida, só o choque anímico, o espírito já sai no mínimo 40% melhor. Por quê? Novamente, olha que interessante a teoria. A atmosfera que envolvia o espírito, o pobre dos médiuns, como é descarregado no médium, né? Por isso o médium sente um mal-estar, a sensação. O espírito descarrega, mesmo quando a doutrinação não foi muito bem feita, ao sair, o espírito já sai com uma clareza maior de pensamento, mais organizado, menos confuso, né? E aí o resto do trabalho os mentores vão fazer com ele. Na maioria dos casos, a gente chega na mediúnica segurando as paredes. Aquela vontade de apertar aqui atrás, aquele mal-estar, aquela coisa. Por quê? Porque toda reunião séria, mediúnica séria, os benfeitores vão aproximando os espíritos comunicantes 48, às vezes 72 horas antes. No dia da mediúnica, a cabeça já está quase explodindo. Aí a gente vai na mediúnica, sente aliviado, bem-estar, etc. Tem casos excepcionais. E aí eu vou me referir a esses casos em dois grandes grupos, duas possibilidades. Uma delas é a seguinte: pode acontecer do médium já não estar bem, ou então ele está bem, mas assim, a coisa foi muito densa e às vezes a condução, a doutrinação se prolongou demais, então aquele mal-estar ficou e às vezes o médium fica remoendo depois, né? Fica prolongando depois. Às vezes precisou de um passe mesmo. Não é pra gente transformar o passe num ritual e todo mundo tem que tomar passe. Até o engenheiro elétrico que vai fazer um concerto aqui tem que tomar... Não. Mas em alguns casos, o passe alivia, principalmente o dispersivo, né? Sente um alívio, a energia ficou muito impregnada, etc. Muito bem. Então, às vezes, até uma falha do doutrinador, todos nós às vezes cometemos, né? Uma situação que não prestou atenção muito no médium, o próprio médium, às vezes. Muito bem. E o segundo grupo seria quando tudo foi feito bem, Ivone Pereira passava por isso. E ainda assim a pessoa fica com aquele mal-estar. Aí é uma prova para o médium. Aí tem a ver com a prova. No caso de Ivone, ela sentia todas as dores acentuadas, às vezes varava a noite com dores do suicida. Por quê? Porque ela era uma antiga suicida. Né? Então ela voltou com essas marcas, né? E aí ela sentia aquele mal-estar e estava resgatando o suicídio dela por meio dessa experiência mediúnica. Né? Então é algo específico nesse sentido. Né? Mas, claro que cada caso é um caso, né? Mas é muito interessante a gente pensar nisso. Normalmente a gente sai bem-estar, aquelas cirurgias perispirituais que são feitas, né, para a comunicação sair, depois, né, o deslindar. Quem leu Ivone Pereira, novamente estou citando ela, Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade, principalmente, essas duas obras, vai ver casos emblemáticos. Né? Quem não se lembra do caso de Pedrinho? Aquele indivíduo que morreu numa casa, né, um indivíduo ficou com uma dívida com ele, e ele não queria vender a casa, o indivíduo quis comprar a casa, mas não pagou a casa. E aí ele ficou na frente da casa, né? Morreu possivelmente de uma trombose, porque as pernas, né, com um problema de circulação. E ele no mundo espiritualmente achando que estava encarnado ainda, o espírito denso, ali com aquelas pernas, como Ivone disse, parecia elefantíase, né? Trombose. E a Ivone, desdobrada, se aproximou e começou a conversar com ele. A conversa era longa, né? Ela narra essa saga de Pedrinho, etc. E ele se queixando, né? A casa, que ele não podia sair de casa. Mas, Pedrinho, você está com problema de saúde, você precisa ir para o hospital, Pedrinho. Você precisa tratar dessa perna, senão vai ficar pior. Você fica apegado à casa, etc. Não, mas só saio daqui quando a situação... O indivíduo compra a minha casa, leva a escritura, mas não paga. E aquela coisa... Até que uma entidade espiritual se aproxima e diz assim: eu vou regularizar essa situação, eu que vou lhe dar esse dinheiro. E aí materializa dinheiro, dá o dinheiro para ele. Ele recebe o dinheiro, a quantia, alivia e é resgatado. E é levado para uma colônia. Quer dizer, vejam, psicológico. Então, os espíritos utilizaram aquela artimanha, aquele artifício. Essas são induções, né? Às vezes eu digo assim, agora o espírito já falou, já botou para fora, né? Já teve o choque anímico, etc. Já passou determinado tempo para também não desgastar muito o médio. Eu começo a falar, não, agora que você já desabafou, vamos agora relaxar você, vamos adormecer. E aí, às vezes, eu invento.
Né? Qualidade da prática mediúnica, novamente, fala sobre isso. Né? Então, eu estou com remédio aqui, um copo, né? Beba esse remédio aqui que você vai dormir. Você vai sentir muito sono, um Rivotril do além, né? Para impressionar mais, ele diz assim, eu estou com injeção, vou aplicar uma injeção no braço e você vai dormir depois. Né? Adormeça, o espírito adormece, como se fosse uma... Sugestivas, né? Sugestivas. E os benfeitores ajudam nesse sentido, né? Nessa indução. As práticas mediúnicas não são idênticas, né? Às vezes cada grupo tem uma característica própria, né? Tem muita particularidade. Eu acho que sendo feito com boa intenção, com harmonia, com disciplina, com seriedade, né? Varia. O ideal é que só uma pessoa dialogue com o espírito, via de regra, a não ser que haja uma emergência e o dirigente da sessão intervenha. Né? Isso está Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda, as obras clássicas. Agora, pode acontecer em algumas situações que o próprio doutrinador, não, como ela comentou, não que vai intervir induzindo também, porque o dialogador já está. Né, para não desorganizar. Mas, por exemplo, precisa, sei lá, de um passe magnético, né, de uma imantação, de uma irradiação, e tem alguém específico para isso, solicita. Ou então, em algumas outras casas, o próprio doutrinador faz esse trabalho. Aí os trabalhos se dividem. Né? Assim como outros detalhes. Por exemplo, tem reunião mediúnica que há comunicações simultâneas, e tem outras que não. Isso divide também os autores. Nós, em nossa prática, também temos essa tendência, né, de priorizar. Eu acho que é mais organizado, mais claro, até porque... Não, uma por vez. Eu acho mais organizado. Né? Em algumas mediúnicas, quando há um grupo muito grande, por exemplo, se alonga para 2 horas de sessão mediúnica. Aí depende de cada grupo. Agora, eu não estou dizendo isso, eu estou condenando as outras práticas. Há práticas muito organizadas, né, que se consegue, por exemplo, lidar com 2 comunicações. Né? Eu acho complicado, por exemplo, 3, 4, 5, porque vira feira. E os espíritos zombeteiros gostam disso, porque desarticula o trabalho. Isso varia muito. Via de regra, os autores dizem assim, eu estou falando aqui a grosso modo, claro, né? Há exceções, mas via de regra, não ultrapassar 10 minutos. Né, a comunicação. Né? Quando ultrapassa, o espírito já desabafou, o doutrinador já teve a oportunidade de colocar alguma coisa. Se não teve, é porque o espírito é muito discutidor e o médium tem que prestar atenção a isso. Né? Por exemplo, tem uma companheira nossa que tem um perfil de não ouvir muito. Os espíritos discutidores que se comunicam por ela é uma loucura para fazer o espírito parar um pouco, porque ela é discutidora. Né? É interessante. Quer ver outro? Tem um médium lá, sonambúlico, o único médium que a gente tem sonambúlico, que é o médium inconsciente completo, né? Ele não lembra de nada. Durante muitos anos, a gente gravou as sessões para ele ouvir, porque ele disse, que loucura é essa? Eu falei isso. Porque é raro o médium, a maioria dos médios são semiconscientes, né? Acompanham, né? E ele ficava atordoado, porque ele disse, o que é isso? Às vezes, por exemplo, um transgênero se manifestava por ele. E mudava o trejeito, a forma de falar. Então era muito interessante, é muito rico, inclusive, né? Depois ele examinar isso. Alguns hábitos que ele tinha, porque quanto mais... O povo adora ser médium inconsciente, né? Porque há uma independência maior do espírito em relação à mensagem, como o médium não está consciente, então ele acha que ele não interfere tanto na mensagem, né? Mas o que acontece? Por outro lado, uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque aquilo que você tem de hábito no seu inconsciente, o espírito vai usar. Então, ele tinha um hábito de vez em quando soltar uns palavrões aí. O espírito soltava palavrão no meio da mediúnica. Né? E ele foi se educando ao longo dos anos, e agora o espírito não encontra material dentro dele. É diferente do médium semi. O médium semi, o espírito quer falar um negócio, e aí o médium troca por outra palavra, porque ele está ali acompanhando. Né? Uma palavra mais agradável, mais civilizada. No caso do médium sonambúlico, a consciência ao longo do exercício mediúnico vai acontecer no sentido dele participar durante o processo, tendo noção,
não necessariamente guardando quando acorda. Por isso que não existe uma inconsciência absoluta. Por quê? Porque durante o processo, ele fora do corpo, ele está lúcido. O problema é que quando ele volta ao corpo, a semelhança do sonâmbulo, o sonâmbulo quase sempre não lembra, porque o cérebro não registra. Sabe o que é o perigo disso? É o seguinte, quando um espírito se manifesta por um médium, né, e o doutrinador está ali, e o resto todo está em silêncio, está todo mundo vibrando. Não divide. O benefício é esse, não divide. E o que é interessante, isso quem fala também é Filomeno de Miranda, nos Bastidores da Obsessão e outras obras. O que é interessante é o seguinte, a doutrinação que está sendo efetuada para aquela entidade está também servindo para as outras entidades presentes que já estão no campo dos outros médiuns. Aí, por isso que eu digo que o médium é o primeiro doutrinador, porque enquanto outro médium está esperando, no campo dele ele está conversando com a entidade. Aguarde um pouquinho. Mentalmente ele está conversando, dialogando. Ele já está doutrinando. Ele já está educando também o espírito, né? Porque o espírito. o médium educado, né? Exatamente. Exatamente. No início do exercício mediúnico é mais difícil. Quem começou na mediunidade sabe que no início é difícil, aquele impulso, né, com o tempo vai se adestrando. Imagine, Raquel, que alguns quadros que são levados para a mediúnica, o espírito está naquele processo de adoecimento, seja por ignorância, seja chafurdando na situação material, densa, no vício, seja num processo de obsessão, de perseguição, às vezes há anos. Né? Um diálogo de 5 minutos nem sempre vai ser suficiente. Às vezes é o primeiro contato terapêutico. Né? Que vai se prolongar no além, ou às vezes ele vai voltar, ele vai retomar. Principalmente nos quadros de obsessão, a gente vê aqueles espíritos muito renitentes, né? Que às vezes está há séculos, alguns, né? Voltados para, obstinados no mal. Então, às vezes acontece esse processo de adormecer. Teve um que diz assim, tá bom, eu estava cansado já, né, de dialogar, tá bom, etc. E aí eu fui induzindo ele, e os benfeitores espirituais ajudam para anestesiá-lo. Ele diz assim, eu sei que eu estou entrando num processo de sonolência, de turbulência, de anestesia, mas você não me convenceu não, eu volto. Né? É possível ser assistido por outro, mas via de regra, como ele fica ali na atmosfera, normalmente é no mesmo. Por quê? E é isso que é importante. Por isso que Hermínio de Miranda, outros autores dizem que a avaliação tem que ser feita com muito cuidado se é feita no mesmo recinto. Se sai do recinto e vai para outro lugar, porque às vezes alguém tem um comentário infeliz, fala da entidade às vezes de uma forma não muito apropriada, é o nosso lado ainda fragilizado, né? Você viu que o espírito falou? Que mico ele pagou? O espírito ali. E ele se refere na próxima reunião, na próxima semana. Porque nem sempre ele vai para a colônia. Às vezes ele fica sendo tratado ali na atmosfera do centro. Se tiver, nem sempre às vezes a instituição tem instalações, mas se tiver, é melhor. É melhor, não ser num ambiente. Não, é belíssimo, né? O trabalho mediúnico é belíssimo, tem muitas compensações, tem muitas coisas. Sei que os médios iniciantes às vezes ficam muito inseguros, né? O ideal é que não façamos grupos mediúnicos só com iniciantes. É interessante introduzir os médios que se iniciam já em grupos de pessoas experimentadas, para eles irem, né, se desenvolvendo. Via de regra, eu sei que nem sempre, eu concordo com a Leomar, nem sempre é possível no nosso movimento, por conta da produção, né, e do contexto, mas via de regra, se a gente puder, grupos não tão numerosos, né, isso é a recomendação de Kardec, de Hermínio, etc., nem sempre é possível. A sustentação é muito importante, muito importante. Às vezes é a vibração. Porque como não está concentrado no diálogo como doutrinador, ou não está dando passe, tem uma concentração muito maior de manter psiquicamente a reunião, né, de vibrar. E, como diz, já que está sentando muito qualidade na prática mediúnica, como se diz lá, tem assistente que fica torcendo. Que vamos ver quem vai ganhar essa discussão aí, se o espírito ou o doutrinador que vai ganhar. Imagina se tem a ver com... Ou então, eu não vou muito com a cara desse doutrinador, não. Tomara que o espírito dê uma nele. Você está alimentando o espírito. Você está dando energia a ele. Né? Porque existe isso, infelizmente. Né?
Por isso é importante, e isso é importante, a gente tratar das nossas relações, né? O grupo que se estima, que se gosta. E pode ser fenômeno de autossugestão, né, do médium, ou às vezes o próprio médium, por exemplo, se o médium não tem uma boa relação com o doutrinador, vamos colocar nessa situação, não tem uma boa relação, a entidade que já vem com raiva, e o médium sente a raiva, porque os sentimentos do espírito desaguam no médium, o médium sente a raiva, ele não vai com a cara do doutrinador, ele vai reforçar, vai multiplicar aquilo. Então ele vai dar força ao espírito, que realmente vai, no argumento, vai deixar o doutrinador desorganizado mesmo. Nessa semana, por exemplo, uma médium nossa, ela disse assim, o que eu ficava mais espantada é que a entidade vinha com tanta raiva de você, falando de mim, né, porque o doutrinador, vinha com tanta, que eu me pegava, meu Deus, eu não posso estar sentindo tanta raiva dele assim, eu gosto tanto dele, veja que coisa. E aí ameniza. E a entidade ficava muito revoltada porque ela queria, na verdade, né, provocar. Então, agora o contrário também pode acontecer, né? De assim, então, por isso esse cuidado, a prática mediúnica é maravilhosa, né? Eu acho que essa noção, acho que deu, né, gente? Essa noção, né, das construções psíquicas, né?